Integrar a comunidade de true crime pode ser desanimador, especialmente em fóruns e redes sociais. Pode ser difícil não se deixar abater pelo ciclo constante de mais notícias, mas há esperança. Nos últimos anos, vimos a resolução de dezenas de casos arquivados que nunca esperávamos ver solucionados. No episódio de hoje, nosso objetivo é lançar luz sobre alguns desses casos enquanto examinamos 3 casos arquivados assustadores que finalmente foram solucionados em 2023. Jennifer Odom, de 12 anos, foi vista pela última vez na tarde de 19 de fevereiro de 1993. Quando desapareceu, ela vivia em St. Joseph, uma pequena comunidade próxima a Dade City, Flórida. Por volta das 15 horas do dia 19, ela desceu do ônibus escolar e foi para casa. Mas apesar de estar a apenas 200 metros de sua residência, Jennifer nunca chegou em casa. Uma hora depois, às 16, Jessica, sua irmã de 9 anos, chegou e se surpreendeu ao ver a casa vazia. Ela ligou para a mãe, avisando que a irmã mais velha não voltou da escola. Pouco depois, a polícia foi informada do sumiço da menina de 12 anos. Colegas relataram ver uma caminhonete azul clara, velha, perto do ponto de Jennífera, e alguns notaram o veículo seguindo a menina devagar. A busca começou em poucas horas, com mais de 400 voluntários vasculhando 60 milhas quadradas da zona rural. 6 dias após sumir, o corpo de Jennífera foi achado perto de uma trilha de cavalos, fora da estrada Powell, a 10 milhas de onde foi vista pela última vez. Ela foi abusada e morta. 2 anos depois, um casal procurando sucata, no oeste de Hernando, encontrou sua mochila escolar e o estojo do clarinete. Em anos de investigação, foram reunidas mais de 1000 evidências e feitas centenas de entrevistas, mas o autor do crime não foi encontrado. O caso de Jennifer chegou a ser destaque no programa Mistérios Não Resolvidos, e uma recompensa de $20 mil foi oferecida. Mas apesar das milhares de pistas recebidas, nenhuma levou a uma solução. 13 meses antes da morte de Jennifer, em janeiro de 1992, detetives do xerife de Pasco investigaram o ataque a Carolyn Murray, de 17 anos, estudante da Land O'Lakes High School. Ela foi encontrada em uma poça de sangue atrás de um prédio abandonado ao sul de Mazerick após sofrer abuso sexual e espancamento. Apesar de sobreviver, a adolescente ficou com paralisia no lado esquerdo. Mesmo após longa investigação, a polícia não encontrou respostas. O caso só foi encerrado em 2015, quando testes de DNA familiar levaram os detetives ao prisioneiro Jeffrey Crum II. O detento não era o culpado. Testes com seu avô, irmão e pai mostraram que o pai foi o responsável pelo ataque. Ele levou Carolyn ao prédio abandonado e a atingiu com um objeto contundente, esmagando parte do crânio dela. Jeffrey Norman Crum foi preso e condenado à prisão perpétua. As suspeitas, então, recaíram sobre Crum como autor do assassinato de Jennifer Odom, de 12 anos. Em 1993, Crum tem várias condenações por crimes violentos, como agressão sexual a menor. Na época do sumiço de Jennifer, ele vivia a 34 quilômetros de onde ela desapareceu e a 19 quilômetros de onde acharam seu corpo. Ele também dirigia uma caminhonete azul na época. Em 27 de julho de 2023, um mês antes do 43º aniversário de Jennifer, as autoridades anunciaram a prisão de Crum pelo caso dela. Investigadores mantêm informações em sigilo, mas disseram que material biológico foi decisivo para indiciar Crum no caso de Jennifer. Investigadores e promotores creem que não restarão dúvidas sobre sua culpa.
As autoridades informaram que receberam uma denúncia anônima, o que os fez acreditar. Outras pessoas sabem do envolvimento de Crum no crime e as autoridades pediram que se apresentem. Jeffrey Crum aguarda julgamento e promotores pedem pena de morte. Se tiver informações sobre Jennifer ou possíveis vítimas de Crum, ligue para o detetive Lundgren, do Departamento do Xerife de Hernando, 352-754-6830. Sharon Pryor. Na noite de 29 de março de 1975, Sharon Pryor, de 16 anos, se preparou para encontrar seus amigos na Pizzaria Marina, em Montreal, Quebec, Canadá. Era o ponto de encontro habitual do grupo, onde eles conversavam sobre tudo, desde escola até garotos e música, e ficava a apenas 5 quarteirões da casa de Sharon. Pouco antes de sair, sua melhor amiga veio visitá-la. As duas se conheciam desde que tinham cerca de 5 anos de idade. Apesar de estudarem em escolas diferentes, a outra garota nunca saía com as amigas de Sharon. Apesar da oferta da amiga para acompanhar Sharon à pizzaria, a adolescente recusou e foi sozinha. No entanto, Sharon nunca chegou quando não apareceu na pizzaria. Suas amigas não ficaram imediatamente alarmadas. Presumiram que ela estava com um namorado, mas 3 dias depois, seu corpo foi achado numa área arborizada, em Longueuil, ao sul de Montreal. Ela sofreu abuso sexual e morreu asfixiada quando o agressor pressionou seu peito com o joelho. Ela teve 2 fraturas na mandíbula, quebrou o nariz e ficou com um buraco na bochecha. Na investigação, mais de 100 suspeitos foram analisados, mas ninguém foi preso. A polícia, inicialmente, trabalhou com a teoria de que 2 autores estavam envolvidos, mas em 2023 foi anunciado que eles haviam encontrado o homem responsável por esse crime hediondo. Em 2022, o nome Franklin Maywood Romine chamou a atenção da polícia. Romine nasceu em Huntington, Virgínia Ocidental, em 1946 e faleceu em 1982 aos 36 anos, em circunstâncias obscuras. Embora tenha morrido em Verdun, Montreal, seu corpo foi enviado para sua mãe, na Virgínia Ocidental, para o sepultamento. As autoridades exumaram o corpo em 2023 para testes de DNA. Em maio, confirmaram que o DNA de Romine correspondia ao das amostras da cena do crime. Ele também batia com a descrição de testemunhas sobre o homem que tentou sequestrar Sharon antes dela sair de casa. Mulher de 23 anos, na rua Wellington, a cerca de 5 minutos da pizzaria. Os pneus do veículo de Romine coincidiam com os da cena do crime, e ele morava a apenas 8 quilômetros da jovem de 16 anos. Romine tinha um histórico criminal violento e passou boa parte da vida se mudando entre Canadá e Virgínia Ocidental para despistar investigadores. Ele escapou da penitenciária da Virgínia Ocidental em 1964 e depois fugiu novamente em 1967. Em 1969, ele já estava acumulando um histórico criminal violento no Canadá. Em 1974, Romine foi preso por invadir uma casa e agredir sexualmente uma mulher em Parkersburg, Virgínia Ocidental. Enquanto estava solto sob fiança, fugiu para o Canadá. Meses após o ataque brutal à jovem Sharon Pryor, de 16 anos, ele foi capturado na fronteira canadense e enviado de volta à Virgínia Ocidental, onde foi condenado a 5 a 10 anos de prisão. No caso de Parkersburg, as circunstâncias da morte de Romine são desconhecidas, pois os investigadores não acharam certidão de óbito, mas confirmaram que ele é o responsável por um dos crimes mais horríveis de Quebec. A mãe de Sharon, com mais de 80 anos, e seus irmãos nunca perderam a esperança de ver o caso resolvido. Descreveram Sharon como o jovem de coração caloroso que sonhava ser veterinária. Falando à imprensa, sua irmã disse: "Você pode não ter voltado para casa na Rua Congregação naquele fim de semana, mas nunca saiu e nunca sairá dos nossos corações. Nós te amamos, Sharon. Que você descanse em paz." Alicia Navarro. Alicia Christian Navarro,
tinha apenas 14 anos quando desapareceu no meio da noite de sua casa, em Glendale, Arizona, onde morava com sua mãe e seu padrasto. A mãe, Jéssica Nunes, viu ela pela última vez em 15 de setembro de 2019, às 1h da manhã, quando Alicia foi beber água e perguntou a Jéssica por que ainda estava acordada. Jéssica não deu atenção à conversa. Ela dormiu e, ao acordar às 7h, sua filha já tinha sumido. A porta dos fundos estava aberta e várias cadeiras encostadas na parede de tijolos do quintal. Pegadas compatíveis com os tênis de Alicia nos assentos indicam que ela os usou para escalar o muro. Alicia levou o seu iPhone 6 e MacBook, mas esqueceu os carregadores de ambos, além do laptop que usava para a escola e do computador de mesa que usava para jogos. Ela também levou alguns cosméticos e uma história em quadrinhos. Ela deixou um bilhete que dizia: "Eu fugi, eu vou voltar. Eu juro que sinto muito. Alicia." O desaparecimento de Alicia, na época, foi um grande choque para seus entes queridos. Ela tem autismo de alto funcionamento e uma rotina rígida que evitava mudar. Ela evitava sair em público e tinha dificuldade para socializar. Porém, meses antes do desaparecimento, sua mãe notou mudanças em seus hábitos. Alicia preferia camisas de manga longa até no calor do Arizona. Era um ávido gamer, mas passou a se interessar por quadrinhos, rock clássico, música e produtos fitness, como pós de proteína. Ela mudou a aparência, usando maquiagem, perfume e roupas mais provocantes. Apesar das mudanças drásticas, sua mãe, Jéssica, achou que era só pressão dos colegas. Alicia era entusiasta de videogames e ativa em salas de bate-papo online e no Discord. Sua mãe achava que ela podia ter conhecido alguém online que ganhou sua confiança antes de marcar um encontro. As autoridades suspeitavam que Alicia pode ter sido aliciada por alguém que conheceu online e acreditam que ela levou laptop e celular para ocultar informações sobre seu paradeiro. A última vez que Alicia foi vista foi por uma amiga no Parque La Perida, a cerca de 2,5 quilômetros de casa, em 19 de setembro, dias após sair de casa à noite. Por 4 anos, não houve mais notícias dela. Familiares e investigadores online esperavam que ela fosse encontrada e tudo terminasse bem. Então, em julho de 2023, Alicia, agora com 18 anos, entrou em um departamento de polícia em Havre, Montana, a cerca de 2.250 quilômetros de sua casa em Glendale. Ela disse aos policiais que queria sair da lista de desaparecidos para tirar a carteira de motorista e ter uma vida normal. 2 vizinhos de Alicia disseram ter ouvido ela discutir com o homem com quem morava no dia anterior. Ela se entregou e disse: "Eu vou voltar." Dias antes, Alicia abordou os mesmos vizinhos dizendo procurar seu tio perto de uma agência dos Correios. Os vizinhos acharam que ela não conhecia a região, pois parecia não saber se orientar, apesar de ela e sua colega de quarto terem se mudado para a residência. Um ano antes, descreveram a jovem de 18 anos com voz rouca e má higiene bucal, pois ainda usava o aparelho ortodôntico desde os 14 anos. Curiosamente, eles disseram que a colega de quarto os evitou após mencionarem ser de Phoenix, Arizona. Em 23 de julho, agentes armados do FBI cercaram o prédio onde Alicia morava. Autoridades informaram que a jovem de 18 anos está ilesa e não precisa de atendimento, mas as circunstâncias do desaparecimento seguem sob investigação. A polícia notou que Alicia está feliz e saudável e afirmou: "Ninguém me machucou." O colega de quarto, frequentemente chamado de namorado em reportagens, foi interrogado e o apartamento revistado, mas depois foi liberado. O homem, que vive com Alicia há pelo menos 1 ano, foi identificado em reportagens como Ed Davis, 36 anos, ex-funcionário do turno da noite no Walmart, demitido por comportamento agressivo. Ele xingava colegas mais jovens e ficou mais irritado nos 2 anos anteriores à demissão. Ele trabalhou recentemente em uma dispensária de maconha, mas também foi dispensado desse cargo.
Colegas pensaram que Alicia era namorada de Davis, mas ele explicou que ela era sua sobrinha. Alicia falou com sua mãe por videochamada, mas ainda não se encontraram pessoalmente. Os investigadores enfatizaram que a jovem de 18 anos agora é adulta e não pode ser forçada a voltar para casa. Por sua vez, Jéssica Nunes pediu privacidade ao público neste momento, solicitando que sigam em frente, observando que a busca por respostas do público tomou um rumo perigoso. Jéssica afirmou que sua família também tem recebido assédio online e que a segurança de Alicia foi colocada em risco. Ela pediu: por favor, parem com os TikToks e não entrem em contato comigo ou com Alicia, com especulações ou perguntas. Isso não é um filme, é nossa vida, é minha filha. Poucas semanas após descobrirem que Alicia está viva, ela e Davis saíram do apartamento em Havre, supostamente com a ajuda da família dele. Atualmente, eles estão morando em uma reserva indígena, embora os moradores locais aparentemente estejam insatisfeitos com a atenção que eles estão trazendo para a região. Nenhuma acusação foi feita contra Davis e não se sabe se ele esteve envolvido no desaparecimento dela em 2019. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, Alicia foi encontrada em segurança e o caso do seu desaparecimento finalmente pode ser encerrado. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.